E aí pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso especial de xadrez aqui no canal Astrofísica de Bolso. Esse que talvez seja o último ou penúltimo episódio dessa saga, ok? Eu vou estar tentando mostrar uma visão mais geral possível sobre as estratégias de jogo. Lembrando que no outro vídeo lá sobre a aula de xadrez eu ensinei para vocês como montar o tabuleiro e o movimento de cada uma das peças, sendo que isso não é o suficiente para você saber jogar xadrez. Lembrando que isso daqui é um campo de guerra, né? E a gente precisa traçar estratégias para poder vencer, para poder atacar, para poder se defender, ok? E eu vou estar passando o básico aqui das estratégias para vocês, ok? Os mates elementares. E também eu quero começar esse vídeo agradecendo a XEP Esportes, né, onde eu comprei esse tabuleiro aqui, comprei com desconto legal lá no site, e esse tabuleiro é muito bom, ele é muito bonito, foi inspirado na série O Gambito da Rainha, é de longe um dos tabuleiros mais bonitos que eu já vi, e um agradecimento especial ao Henrique da loja Queen Chess, aonde eu comprei as peças, né, as peças Stalton, né, peso quádruplo. Essas peças são enormes, são bem pesadas, são muito boas, sempre quis ter peças como essa, e lá foi onde encontrei um menor valor, né? E as peças veio toda direitinha, com ótima qualidade, ótimo acabamento, e o atendimento lá é maravilhoso também, né? Procurem o Henrique, eu vou estar deixando o link para vocês aí na descrição do canal, nos comentários, e vocês podem adquirir a peça de vocês também, ok? Então, dito isso, vamos começar, então, puxa a vinheta, Juliana. Então, pessoal, para a gente poder começar a entender o conceito de aberturas ou de troca de peças no jogo aqui do xadrez, a gente tem que colocar em mente a seguinte visão sobre o tabuleiro. Cada uma dessas peças tem uma função, uma movimentação diferente, e cada uma tem um poder diferente, né? Sendo peças mais fracas e peças mais fortes. Nesse caso, as peças mais fracas são os peões, né? Que eles têm apenas 1 de pontuação, traduzindo para uma versão numérica, né? Apenas 1 cada um deles. O bispo e o cavalo têm 3 pontos de pontuação, de poder, cada um com 3. A torre tem 5 e a dama tem 9, sendo essa a peça mais poderosa do tabuleiro. O rei a gente não conta ponto, ok? Para a gente começar a entender esse conceito de troca de peças, a gente nunca vai poder trocar uma peça ou deixar que nosso adversário troque peças mais fracas por peças mais fortes. Nossa, um exemplo disso, se a gente consegue liberar a dama para jogar e a gente começa atacando logo esse peão aqui de cara, o meu próximo movimento não pode ser esse, né? Por mais que seja permitido que eu faça, não é aconselhável, porque eu perco a minha dama aqui, e por mais que seja uma troca de peças, eu peguei uma peça que vale 1 ponto dele e perdi uma peça que vale 9 pontos, né? Então, não faz o menor sentido eu fazer esse tipo de jogada, ok? Então, prestem atenção no poder de cada uma dessas peças. Outra maneira de trocar peças seria para você ter uma vantagem posicional, ok? Isso também pode acontecer, eu explico para vocês depois. No conceito de abertura, para a gente começar a traçar as estratégias, a gente tem que ter em mente uma boa dica, que é dominar o centro do tabuleiro, né? É aqui onde vai acontecer os primeiros ataques, né? E é onde você vai começar a liberar casas para as peças de trás poderem sair também. Então nunca vai fazer sentido você abrir com peças no canto, porque você está limitado, né? Você só pode atacar essa diagonal, nenhuma peça que foi liberada para jogar, certo? Você pode atrapalhar o seu roque, por exemplo, que eu já vou explicar o que é. Então não faz sentido a gente sair com peões dessas casas aqui logo de início, né? É muito mais vantajoso a gente dominar o nosso centro aqui, ok? E existem muitas aberturas para isso. Abertura Ruy Lopes, abertura italiana,
o gambito da dama, e por aí vai. E para as pretas também, nós temos a defesa siciliana, a defesa francesa, a Caro-Kann, e a gente consegue trabalhar muito em cima desses conceitos, porque sempre o início dos jogos de tabuleiro vai ser tudo muito teórico, tudo muito decorado, né? E a partir daí a gente tem que desenvolver o nosso jogo, mas entendendo como ele funciona. Então bora lá. O movimento mais jogado geralmente pelas brancas é esse movimento de E4, né? É um movimento muito bom, porque ele já começa a tomar, conta dessas casas no centro, ok? Essas casas estão sendo atacadas, e ao mesmo tempo ele libera o bispo para jogar e a dama para jogar, ok? E é natural as pretas lutarem por esse centro aqui, ou indo de encontro a esse peão e bloqueando ele, onde pode acontecer o seguinte desenvolvimento: as brancas saírem com o cavalo para atacar esse peão, o que é normal, né? E você sair agora com o seu cavalo defendendo esse peão, certo? Porque se as brancas tomassem aqui, elas perderiam aqui uma peça de maior valor. Então já começa a trabalhar em cima disso. Na abertura italiana, a gente sai com o bispo para cá, né? Já atacando essa casa aqui, que é um terrível ponto fraco, né? E a gente pode começar a explorar a partir daí. Mas essa daqui, essas três pecinhas nessa posição, já caracteriza a abertura italiana. É uma abertura muito boa, porque ela te dá, né, todo um comando aqui no centro do tabuleiro, né? E já começa a atacar casas fracas, correto? E um pouco mais adiante, trazendo esse bispo para cá, nós temos a abertura conhecida como Ruy Lopes, ou espanhola, né? Que agora eu estou disposto a atacar esse cavalo aqui, né? E pode ser talvez um movimento natural das pretas querer afastar esse bispo. E aí você tem duas opções: ou mantém o bispo afastado atacando essa casa, ou você toma esse cavalo. E por que talvez seja uma vantagem tomar esse cavalo ali? Porque quando você perdeu o seu bispo por aqui, tudo bem, você perdeu 3, mas também ganhou 3 em questão da pontuação. Mas uma estratégia que você acabou causando aqui, um dano, é que agora esse adversário está com os peões dobrados. Você tem a casa agora mais exposta aqui no centro, né? E peões dobrados. E isso nunca é bom, porque esse peão agora está preso e ele não pode se movimentar, certo? Toda vez que eu quiser movimentar ele, antes eu vou ter que perder uma movimentação para o peão que está à frente. Então isso nunca é bom, ter peões dobrados. Então talvez seja uma boa estratégia fazer com que seu adversário tenha peões dobrados, ok? Então tenham isso em mente, né? A gente atacar sempre o centro e conseguir desenvolver essas peças que estão atrás também, ok? Com exceção, talvez, da dama. A não sei que você saiba realmente jogar e tenha um plano estratégico ali com ela, mas ela é uma peça muito poderosa para a gente trazer logo de começo, né? Outra abertura muito famosa que a gente pode fazer também, né? As brancas continuando aqui com E4, é as pretas responderem aqui com C5, né? Caracterizando aqui a defesa siciliana, né? Olha como é que a gente consegue desenvolver, só para vocês terem uma ideia aqui sobre o conceito de abertura, né? A gente pode vir agora aqui, com o cavalo, para a gente continuar o desenvolvimento das brancas, e a preta parece que de maneira passiva só defende esse peão, liberando um pouco mais de casa para as peças de trás saírem. A branca propõe essa troca aqui ao centro, as pretas aceitam e as brancas tomam de volta. Cada um perdeu uma peça, tudo bem, e nesse momento parece que as pretas estão numa desvantagem posicional, né? Já que as brancas estão atacando o centro. Mas a gente consegue defender isso. O primeiro trabalho é o cavalo, agora atacando esse peão, e as brancas vão sair defendendo esse peão. E aqui a gente joga esse peão para cá, impedindo que os cavalos simplesmente avancem por essas alas. Então, por mais que as brancas pareçam mais desenvolvidas, elas não têm tanto o que fazer com essas peças aqui, né? Já que aqui ela poderia ser atacada, né? Já que aqui ela poderia ser atacada, aqui ela poderia ser atacada, e por aí vai. Então isso caracteriza uma defesa, né? E a partir daqui a gente consegue desenvolver
um pouco mais, né? A gente pode trazer os bispos para começar a jogar, né? Eu posso liberar, por exemplo, a dama para proteger o meu cavalo, certo? Eu posso trazer, ó, outro bispo para cá. Eu posso trazer agora esse bispo protegendo esse cavalo para que eu possa andar livremente com a minha dama. E por aí vai. Nessa posição onde eu consegui liberar as casas entre a torre e o rei, eu consigo fazer uma táticazinha ali, uma técnicazinha que é legal dentro do jogo, chamado rock, né? Aonde você consegue andar 2 casas para o lado com o rei e movimentar a torre para protegê-lo. Então você, com uma única jogada, você consegue mover 2 peças. Quais são as regras para acontecer o rock? Primeiramente, você não pode ter nenhuma peça obstruindo essa passagem, né? Então você tem que ter casas livres entre o rei e a torre, correto? E você não pode ter movimentado o rei ou a torre em questão em nenhum momento. São peças que ficaram paradas desde o início do jogo. Então, em algum momento, se eu tiver essa posição, é aconselhável que eu faça o rock. Isso para poder defender o rei atrás dessa barreira aqui. Isso é aconselhável que se faça logo no início do jogo, ok? Para você não acabar destruindo a sua estrutura de peões e acabar expondo o seu rei ao perigo, ok? E o rock também pode acontecer, o que a gente chama, por exemplo, de rock maior, né? Que é o rock mais distante, né? Que é o rock da ala da dama, né? Mas ainda assim a regra continua. O rei anda 2 casas do lado e a torre vem cobrindo. Esse é o rock maior, talvez não seja o melhor dos rocks, porque o rei ainda está, ó, longe de ficar tão protegido quanto ele ficaria aqui. Mas ainda assim é uma boa estratégia, talvez um pouquinho mais agressiva, né? Para quem gosta de jogar dessa maneira. Então, entendendo esse conceito, né, tanto de defesa quanto de ataque, vocês já começam a estar prontos para jogar de verdade com outras pessoas. Senão, a maioria começa apenas fazendo movimentos aleatórios, dependendo totalmente da sorte, sem saber o que fazer, esperando um erro do adversário. E isso nunca é bom, né? A gente tem que lembrar que o xadrez é um jogo intelectual, um jogo que você tem que usar a sua mente para traçar estratégias, para poder vencer esse jogo. E uma boa estratégia de abertura são essas que eu citei para vocês, são as mais conhecidas. Quando você começa a sair e a trocar peças nesse centro aqui, né, um peão pelo outro, um cavalo por um bispo, isso tudo muito natural, a gente começa a criar ali uma fraqueza, né, uma fraqueza ali no time do adversário, onde a gente começa a poder entrar mais com as nossas peças e atacar cada vez mais próximo do rei. Né? O que não significa necessariamente que você vai conseguir dar mate, né? Porque o mate é uma coisa um pouco complicada que pouquíssimas pessoas, inclusive quando estão aprendendo a jogar xadrez, sabem dar. Isso porque o rei não é uma peça que possa ser capturada, assim como as outras peças. O rei sempre vai ser obrigado a sair do cheque, né? Ele sempre vai ser obrigado ou a fugir do cheque, ou a ser defendido por outra peça, ou a capturar a peça que está ameaçando ela. Então, nesse caso, toda vez que o rei conseguir fugir, você não conseguindo trancar esse rei, aprisionar ele em algum canto e ameaçar ele a ponto que ele não consiga mais fugir, então você vai ter uma partida ali que talvez acabe em empate, por não ter conseguido dar um mate naquele rei. Isso é muito comum, ok? A partida pode acabar tanto na sua vitória por mate, checkmate no caso, ou sua vitória por conta da desistência, que é totalmente normal, né, do seu adversário, é muito normal ter essa desistência, ou sua vitória por tempo, se você estiver jogando com o relógio, ok? Ou vocês podem fazer um acordo sobre empate, cada um fica com meio ponto, isso também pode acontecer. Você pode acabar empatando por não ter material suficiente mais para jogar, de tantas peças que foram capturadas, e você também pode empatar por afogar o rei, né, que pode acontecer muita coisa desse tipo, né? Você a ponto de você prender o rei do adversário em uma casa onde ele não possa se movimentar mais, mas ao mesmo tempo é uma casa onde você não está ameaçando. Então, por o seu adversário não ter mais movimentos legais, o jogo acaba empatado. Isso pode acontecer e acontece bastante, ok? Então, vou estar ensinando para vocês alguns dos mates elementares aqui, né? Aqueles mates que a gente usa
logo no fim do jogo, quando já quase não está sobrando mais peças, ok? No caso aqui eu vou ensinar primeiramente o mate mais famoso do xadrez, que é o mate do pastor, ok? E vocês podem talvez trabalhar em cima desse conceito aí, desenvolver um pouco mais essas peças, que seria um mate aqui com as brancas, né? Liberando a dama para poder sair. As pretas respondem dessa maneira. As brancas podem sair tanto para essa casa quanto para essa casa, ok? E vamos supor que as pretas não estão entendendo o que está acontecendo. As brancas saem atacando essa casa. O que a gente pode ver é que duas peças estão atacando essa casa, ok? Então isso daqui se tornou um ponto fraco. E se as pretas não se atentarem a isso e jogarem qualquer outra peça sem defender, eu posso entrar agora com a minha dama, dando checkmate nesse rei, ok? Porque a dama está atacando o rei não tem para onde fugir, todas essas casas estão sendo atacadas pela minha dama, nenhuma peça pode capturar essa minha dama, o rei não poderia capturar essa dama, porque essas casas estão sendo ameaçadas pelo bispo, né? Então, aqui é um checkmate, né? Eu não preciso necessariamente capturar esse rei, eu só basicamente encurralei ele, estou ameaçando ele, não tendo como proteger, checkmate, ok? Daqui é o mate do pastor, atacando essa casa aqui, tanto com bispo e dama. Outro mate com as brancas, que você pode ter logo no início, é o mate do louco, né? Por exemplo, ainda saindo aqui, as pretas podem responder aqui. Você pode liberar outra peça e as pretas respondem formando esse trio de peões aqui, saindo com a dama, checkmate, né? Porque toda essa ala aqui está desprotegida e ela leva até o rei. O rei não pode fugir para nenhuma casa, a única casa de escape é essa, mas ela ainda está sendo ameaçada. Nenhuma peça pode se jogar na frente para proteger o rei e nenhuma peça pode capturar a minha dama. Checkmate. Esse é o checkmate mais rápido do xadrez, ok? E também temos alguns mates mais trabalhados, que eu prefiro, inclusive, acho mais bonito, alguns mates com as pretas, né? Que é baseado um pouquinho mais de estratégia aqui, umas táticazinhas. Vamos supor que as brancas saíram aqui, as pretas saíram aqui. Tudo isso são movimentos muito naturais, ok? Então, pessoas que sabem jogar acabam caindo às vezes nesse mate. Eu tenho aqui a abertura italiana, também poderia ser a Ruy Lopes, não tem problema. Eu saio com esse cavalo aqui, ok? E as brancas continuam o desenvolvimento delas. Podemos continuar. Nesse caso, se por acaso as brancas fizerem um roque, é onde está o problema. As brancas fizeram um roque. E agora você vai jogar esse cavalo aqui. O que tecnicamente não faria muito sentido, né? Então as brancas vão atacar esse cavalo querendo afastar ele daqui. Só que você não vai tirar esse cavalo daqui, ok? Você pode jogar outra peça, por exemplo, desenvolver teu jogo. Isso pode acontecer antes também, tá? Mas só para vocês terem uma noção de estratégia. E você deixa esse cavalo ser capturado. Não tem o menor problema. Você captura esse peão. Agora você está ameaçando o cavalo dele. Ele pode retornar com o cavalo. Ou jogar o cavalo para cá. Não vai fazer diferença. E você vai sair com a dama. A partir daqui você já vai ganhar o jogo, ok? Porque sabe que agora esse movimento vai prender o rei aqui. E ele não vai poder capturar sua dama. Porque a torre está tomando conta dessa ala. Então ele vai tentar criar uma casa de escape. Para o rei fugir para essa diagonal. E você com seu peão vai bloquear essa casa atacando as diagonais. O rei já não tendo mais o que fazer, vai jogar qualquer outra peça, por exemplo, e você vai dar um mate, né? Você está atacando o rei e essa casa toda está protegida pela torre e as diagonais pelo peão. O rei está preso. Então, essa, por mais que seja já uma tática bem usada, chamado ataque fishpowler, muita gente não conhece. Então até pessoas que já sabem jogar, até relativamente bem, acabam caindo nesse tipo de tática, né?
porque é tudo muito intuitivo. Então isso pode acontecer. E é bom que você teste alguns tipos de variantes para esse tipo de ataque, ok? Um outro ataque que a gente pode conseguir na variante do pastor, caso não funcione, é você saindo com a dama para cá, atacando esse ponto e ao mesmo tempo atacando esse peão, certo? E o que acontece é, caso as pretas tentem afastar a dama, você tome esse peão, dando cheque no rei, e quando ele for proteger esse rei, ou com o bispo ou com a dama, você já consegue tomar a torre logo de cara. Então, de cara, você já tem duas peças do seu adversário, sendo elas uma das mais poderosas. Então, o rei sai para cá para proteger o cavalo, já destruindo o roque dele, né? E você pode continuar sua saga capturando mais peças, ok? Então isso pode acontecer também. Isso é uma abertura muito agressiva e tem que tomar muito cuidado, né? Uma abertura que você sai logo com a dama, às vezes isso não é muito bom. Então tá aí para vocês algumas das estratégias para vocês terem uma visão. Eu não digo para vocês decorarem isso que eu passei para vocês, mas vocês entenderem como a gente joga, entendeu? É como se joga o xadrez na essência dele, que é a estratégia, tanto defendendo o rei, o roque, por exemplo, estratégias de mate, estratégias de ataque, domínio de centro. Isso só para vocês não chegarem na hora e começar a movimentar peças aleatoriamente. Isso daí nunca vai ser legal, isso nunca vai ser um desenvolvimento intelectual para vocês. O desenvolvimento legal do xadrez é aprender a trabalhar esse tipo de planejamento, tá bom? Agora eu vou fazer um cortezinho aqui rapidinho para poder arrumar o tabuleiro, para poder ensinar alguns mates elementares para vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui um dos mates elementares que eu vou estar mostrando para vocês é um mate até que bem fácil, ok? É caso você se encontre nessa posição numa final de jogo, onde seu adversário só tenha o rei e ele continua esperneando ali para não querer se render a perder o jogo, e o tempo tá rolando e às vezes ele tem uma vantagem no relógio a mais que você, e a verdade aqui é que ele não pode mais ganhar esse jogo, mas ele está tentando buscar um empate, ok? Uma maneira de você conseguir dar o checkmate nesse rei é sempre empurrar ele para os cantos do tabuleiro, ok? Os mates geralmente sempre vão acontecer ali quando tem déficit de peças dentro do jogo. Então uma maneira de acontecer não é você atacando esse rei diretamente, é você bloqueando as casas onde esse rei possa se movimentar, porque agora ele não pode passar para frente, ele só pode se mover para a lateral e para trás, julgando que ele continue aqui esperneando e ele quer passar para a lateral. Agora você pode mover, cancelando essa outra casa. Agora o rei só pode se mover para trás. E você continua nesse tipo de estratégia, ok? Ó, você vai cancelando as casas, ele está esperneando e você cancela mais uma, sempre defendendo, não deixando brecha para o rei passar, ok? Ó, tá aqui, só para lateral, e agora o rei só pode se movimentar para trás, ok? E é onde você vai dar o checkmate, porque agora o rei está sendo atacado por toda essa casa e ao mesmo tempo ele não pode passar para frente, onde toda essa casa também está sendo atacada pela minha torre. Primeiro checkmate. Um próximo mate que a gente consegue colocar aqui em prática é o mate de rei contra rei e apenas uma torre no tabuleiro, ok? Isso daqui é um mate bem comum de acontecer e ele é um mate que, em questão ali de material, é o menor que você pode conseguir, tá? Em questão de material é o mínimo. Você não conseguiria dar um mate, por exemplo, com um rei e um cavalo, um rei e um bispo. São mates que não são possíveis de dar, ok? O rei sempre vai conseguir ficar escapando disso. Então, nesse caso, a gente consegue um mate com um rei e uma torre, um rei e duas torres, um rei e uma dama, um rei e dois bispos. Também existe um rei e dois cavalos, mas é extremamente difícil, ok? Nessa questão aqui, o que a gente vai fazer é estar usando o rei junto no mate, ok? Isso porque o rei nunca pode chegar próximo da casa um do outro, como se ele estivesse dando cheque nesse rei. O rei sempre tem que esperar uma barreira aqui, né? Sempre respeitando essa barreira, que ele nunca pode encostar, dando cheque ali no rei. Então esse rei sempre vai poder só circular ao redor desse outro rei. Então a gente vai ter que mover esse rei de forma que ele esteja em oposição a esse rei,
né? Esse rei não pode passar aqui para frente. Esse rei agora só pode se mover para as laterais ou para trás. E eu vou usar essa técnica do rei para estar sempre afastando o rei do adversário para um dos cantos, ok? Então a gente vai, por exemplo, agora aqui nesse caso, fechar essa ala aqui para o rei não conseguir progredir ali e passar para frente, porque essa área está protegida por esse rei, essa por esse rei, essa por esse rei e toda essa aqui por essa torre. Então o rei, ó, vai estar se afastando para trás e eu vou estar, ó, trazendo o meu rei junto. Por mais que ele consiga trazer para cá, ó, não tem problema, a gente vai indo junto, né? Ele passou para cá, não tem problema, né? Pode deixar, ó. Ó, tá atacando minha torre, não tem problema, eu trago para cá. Moveu para cá. Ó, prendi aqui, não tem problema. Agora vai ter que começar a voltar. Ó, vou passando o tempo. Tá para cá? Vou passar o tempo. Vou abrir para cá? Não tem problema, ó. Desculpa. Trouxe para cá, ele se colocou em oposição. Ele tem uma limitação muito grande para poder se mover. Tá em oposição, eu cancelo essa casa. E ó, o rei tem que ir para trás. Pode espernear? Pode espernear. A gente vai vir junto. Não tem problema, né? Jogou para cá? Tá bom. A gente passa um tempo. Jogou para cá? A gente joga para cá. Agora só tem para cá para poder voltar. Voltou para cá, tá em oposição. Cancela essa casa. E agora tá onde a gente vai acontecer o mate, que é da mesma maneira, ok? A gente vai trazer o rei vai tentar fugir, por exemplo. A gente vai indo atrás. Vai fugir, a gente vai indo atrás. Nesse caso, a gente tem que tirar a torre daqui, senão vai ser ameaçada. Vai indo. Ó, não tem problema. Deixa ele ir. Aqui a gente não precisa ir mais, ok? A gente passa um tempo. E ele vai ou voltar para cá se colocando em oposição, ou ele vai se encurralar no canto. Se encurralou no canto, aí você vai uma. Porque agora ele só tem essa opção para voltar. Quando ele voltar para cá, está em oposição. Você chega com a torre e a mate. Toda essa linha aqui está ameaçada. E ele não pode fugir para frente. Aqui aconteceu um mate apenas com uma torre, ok? O mate aqui, com a dama e rei, é mais fácil. Isso porque você vai precisar basicamente somente ali da dama para poder encurralar o rei no canto. A gente sempre vai colocar a dama como se ela estivesse tentando capturar o rei em formato de L, né? Onde o próximo movimento dela fosse o movimento do cavalo. Coloquei a dama e ó, está atacando em L. Não tem o menor problema, ok? Então, para onde esse rei poderia fugir? Pode vir para cá? Não pode vir para cá, nem para cá, nem para cá, nem para cá. Então esse rei vai ter que começar a se encurralar. Joguei ele para o canto, não tem problema, aqui ainda é um L, ok? Estou encurralando essa casa e essas casas. O rei pode fugir por alguma delas? Não. Então o rei vai se encurralar no canto. Se encurralou no canto, você vai fechar esse rei nessas casas de trás, conseguindo proteger todas essas casas que estão à frente dele, ok? Então ele vai começar a se mover e é onde você vai começar a trabalhar com o rei. Mesmo movimento de oposição. Vai fugir, não tem problema. Vai fugir, não tem problema. Se colocou em oposição, cheque mate.